Dando seguimento às nossas atividades e conteúdos, hoje nós vamos falar sobre o texto dissertativo argumentativo, mais especificamente em relação à competência 1 do Enem. Competências do Enem. Bom, antes da gente falar da competência 1, é interessante que vocês entendam o todo, né? Essa redação do Enem, ela vale 1.000 pontos, sendo 200 pontos para cada competência avaliada, as quais se espera que os candidatos se enquadrem. Então, a gente tem essas 5 competências aqui, olha. Domínio da norma culta, compreensão do tema, estrutura do texto dissertativo, ordenação lógica de fatos e argumentos, relevância das informações, coesões, encadeamentos, conectivo entre os parágrafos, intervenção clara, cidadã e exequível. A gente vai estudar primeiro a competência 1, que é o domínio da norma culta. Para atribuir a nota de cada competência, o corretor irá avaliar em qual nível você se encontra. Elas são as seguintes: desclassificado, 0 pontos, precário, 40 pontos, insuficiente, 80 pontos, mediano, 120 pontos, bom, 160 e ótimo, 200 pontos. Então, se você conseguir alcançar essa competência 1 totalmente, você ganha os 200 pontos, tá? É de acordo com o seu nível. E a competência 1? Sim, vamos lá. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, a competência 1, ela mostra que é preciso ter consciência da distinção entre a modalidade escrita e a oral, bem como entre o registro formal e informal, não é? Por isso que a gente estuda lá na língua portuguesa, essa questão aí da modalidade escrita e oral, não é? Por quê? Pra gente saber essa diferença. A gente não pode escrever da mesma forma que a gente fala, não é verdade? Lembram lá da questão da linguagem formal e informal, que você tem que adequar a determinadas situações, a determinados contextos. Então, na escrita, você tem que seguir as regras gramaticais, tá? Não é como na linguística, como na nossa fala, que já é mais espontânea. E aí as regras de pontuação também são analisadas aqui nesta competência, tá? Porque elas vão demonstrar a sua organização textual. Então, é muito importante você saber utilizar os sinais de pontuação. A entoação, recurso expressivo importante da oralidade, e as pausas que conferem coerência ao texto são muitas vezes marcadas na escrita pelos sinais de pontuação. Então, isso aqui eles vão analisar também nessa competência. Então, vocês precisam estudar os sinais de pontuação, saber como utilizá-los, tá? Da forma correta. Na redação do seu texto, você deve procurar ser claro, objetivo, direto. Empregar um vocabulário mais variado e preciso, diferente do que utiliza quando fala. E seguir as regras prescritas pela modalidade escrita formal da língua portuguesa. É o que eu falo, né? Quando você for escrever, você vai ter que escrever seguindo as regras gramaticais, tá? Numa linguagem formal. Além disso, o texto dissertativo argumentativo escrito exige que alguns requisitos básicos sejam atendidos. Então, nessa primeira competência, não é? Eles vão exigir o que eles vão analisar, né? Você tem que prestar atenção na ausência de marcas de oralidade, de registro informal. Então, evite usar palavras que você utiliza na oralidade, como o aí, pra, entre outros. E de registro informal também, da norma coloquial. Precisão vocabular, você tem que ter bastante precisão no seu vocabulário, saber os significados das palavras. Obediência às regras de concordância nominal e verbal, você tem que fazer a concordância correta. Regência nominal e verbal, pontuação, flexão de nomes e verbos, colocação dos pronomes também da forma correta, grafia das palavras, né? Essa questão dos erros ortográficos aqui serão descontados se tiverem, tá? E a divisão silábica também. Eu já vejo que muitos alunos ainda têm essa dificuldade na hora de separar a palavra no final da linha. Você tem que separar da forma correta, tá? Fazendo a divisão silábica correta. E aqui o quadro 1 vai mostrar, né, de forma sintetizada, os níveis, a pontuação, né? Para que você possa pegar 0 pontos, você tem que desconhecer essa escrita formal, tá? 40 pontos você tem um domínio precário,
No 80 pontos você tem o domínio suficiente da modalidade escrita formal. Com 120 pontos você tem um domínio médio. Com 160 você tem um bom domínio. E com 200 você tem um excelente domínio, tá? Esses desvios eles vão acontecer só em casos excepcionais, tá? E quando não caracterizarem reincidência, eles não vão ser reincidentes. Vão ser vez por outra, né? Dicas para alcançar a pontuação máxima na competência 1. E aí eu coloquei, né, algumas dicas para que vocês possam melhorar nessa competência. Tenha a leitura como hábito. Sempre falo para vocês, né, a questão da leitura. Leitura e escrita se complementam. Isso acontece porque quem lê bastante internaliza as normas da língua e, consequentemente, consegue melhorar a sua escrita. Por isso, tenha em mente que ler diferentes tipos de texto diariamente irá te ajudar não apenas a se informar e aumentar o seu repertório sociocultural, mas também a melhorar o seu vocabulário e assimilar as regras gramaticais. Quando você lê, você vai internalizando as palavras, então você vai escrever melhor, você não vai errar tanto a grafia, você vai conhecer palavras novas para melhorar o seu vocabulário, você vai entender as regras gramaticais, entre outros. Treine e saiba identificar suas dificuldades. Nem todo mundo é craque no uso da crase ou sabe todas as regras da vírgula de cor, por exemplo. Principalmente agora com o novo acordo ortográfico, né? Ainda tem muitas dúvidas aí, porque muitas coisas antigas não permaneceram. Por isso, além de pesquisar as regras de português e conhecê-las, é fundamental que você coloque seus conhecimentos em prática. Isso é possível apenas por meio do treino. Então, vocês têm que fazer as redações, tem que estar todo o tempo escrevendo e assimilar também as correções, né? Os retornos que eu dou para vocês. Assim vocês vão perceber o que é que vocês estão errando, o que é que vocês podem melhorar. Vocês têm que treinar. Estudar por meio de diferentes materiais também, tá? Vocês podem ter a gramática como livro, né? Para vocês estudarem. Mas também vocês podem ver aulas no YouTube, vocês podem ler artigos, até mesmo jogos, para que vocês aprendam, né? Essas regras gramaticais. Então, vocês, olha, não deixe de variar o seu método de estudo, procurar outros materiais, tá? Para que vocês tenham um melhor desempenho. E assuma o papel de corretor, né? Vocês têm que revisar o texto também, imaginando como se vocês fossem os corretores, tá? Colocando esse papel de avaliador, buscando os erros, tá? Isso é interessante também, tá? Porque, olha, ele gera autonomia para que você não deixe os erros passarem despercebidos. Isso te ajudará, inclusive, a fazer uma revisão criteriosa do seu próprio texto durante o Enem. Assim, até mesmo os erros que podem passar despercebidos de primeira ficam mais fáceis de serem identificados e corrigidos para que você não seja penalizado. Sempre façam isso, revisem o texto de vocês, tá? Se coloquem no papel do examinador para que vocês possam analisar e ver se vocês estão entendendo o texto de vocês. Porque se vocês não entenderem o que vocês escreveram, como é que o examinador vai entender? Então, assumam esse papel aí de corretores, tá? E sempre revisem os textos de vocês. Então, pessoal, obrigada pela atenção, tá? Espero que tenham entendido aí essa parte, né, da competência 1, tá? E até a próxima aula.